A razão da nossa esperança. Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. A ressurreição. Na igreja de Corinto havia haviam muitas dificuldades, mas uma delas é um grupo de pessoas que não acreditavam na, no ensinamento da ressurreição dos mortos. E provavelmente essas pessoas estavam ensinando na igreja as suas opiniões ou as suas limitadas convicções, criando embaraço, criando dificuldades para o crescimento espiritual normal, natural na igreja de Cristo Jesus. De cristãos terem dificuldades em relação a uma ou outra doutrina, isso não é novidade, nunca o foi e nunca o será. Mas a igreja de Corinto estava a tal ponto fragilizada, fragmentada, que essas pessoas, apesar das suas limitações no tocante à fé, estavam estavam atuando livremente. O apóstolo Paulo, na sabedoria que a ele foi concedida, ele usa o problema, ele usa da dificuldade para reconduzir a igreja à verdade. E ele passa a falar sobre a razão, sobre a esperança da nossa fé. Porque ele disse: se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, o cristão mundano, o cristão com a mente mundana, o cristão limitado, o cristão incrédulo. Você pode até achar que eu estou provocando, mas há pessoas nas igrejas que têm sérias dificuldades em relação às doutrinas cristãs. Alguns praticamente não creem absolutamente em nada. É um completo mistério o que elas fazem nas igrejas. Às vezes está indo acompanhar a esposa, acompanhar o marido, porque gosta da música, ou porque é bem tratado, o ambiente é agradável, eu não sei dizer ao certo. Eu não sei dizer ao certo. Mas quando se tem oportunidade para conversar mais livremente com essas pessoas, você acaba descobrindo que um não acredita na encarnação, o outro não acredita na ressurreição, o outro não acredita que Jesus Cristo voltará, o outro não acredita na vida eterna. Você fala: Deus do céu, misericórdia. O que é isso? Isso é a igreja. Isso é a igreja. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vive, passamos a vislumbrar todas as dificuldades. E o que isso nos ensina? Que a verdade precisa ser ensinada incansavelmente, que a palavra de Deus precisa ser transmitida, pregada, a tempo e fora de tempo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque a palavra de Deus, como a própria palavra declara, não retornará para Deus vazia. A semente plantada dará fruto no momento e na ocasião correta. O que não pode é permitir-se que as pessoas que têm as suas limitações no tocante às doutrinas da igreja cristã, sejam elas expositoras ou guardiãs de alguma verdade. Na verdade, porque essas pessoas serão expositoras das dúvidas, das incredulidades, das suas próprias limitações. Ao invés de criarem espaço para o crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, para a atuação do Espírito Santo, estarão agindo de forma contrária, limitando a ação do Espírito Santo, criando constrangimentos à atuação do Espírito Santo, porque nas suas vidas elas têm as suas limitações. Então, a importância do resgate das verdades doutrinárias da fé cristã, não só num período ali de formação, de preparação, mas isso deve ser exposto de forma contínua e regular. Para aqueles que estão sempre querendo aprender, sempre há o que ser transmitido e sempre estarão dispostos a aprender mais. Não há motivos para que o ministério de ensino seja limitado. E o apóstolo Paulo passa a falar, continua falando da ressurreição. Nós estamos falando da carta dele aos Coríntios, a primeira carta. Estamos no capítulo 15, o capítulo 15, a partir do 20º versículo, ele fala da seguinte maneira: No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Quando ele usa a palavra dormiram, é uma referência à morte. Então, por que ele não fala morte? Porque ele fala dormindo. Porque ele usa a expressão aqueles que dormem em Cristo. A resposta para isso está logo adiante. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porquanto, assim como em Adão todos morrem, e em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo que será destruído por Cristo Jesus é a morte. Por isso ele fala que aqueles que morreram, aqueles que viveram na fé, pela fé em Cristo Jesus e morreram, ele não usa a palavra morreram, ele usa a palavra adormeceram, aqueles que dormiram, porque o apóstolo Paulo está fazendo oposição ao ensinamento da incredulidade. O apóstolo Paulo está fazendo oposição ao ensinamento do erro, do engano, ou seja, aquele grupo de pessoas que ensinavam que não há ressurreição. Paulo fala sim, e essa é a razão da nossa fé, a ressurreição dos mortos para a vida eterna. É só a ressurreição, porque todos ressuscitarão, não precisa ficar preocupado. Ressuscitar, todos ressuscitarão. Agora, para participarem do reino eterno do Pai, aí tem aí a chamada porta estreita. Aí não será para todos, será para todos os que creem, para todos os que se submetem, para todos os que obedecem, tá bom? Por isso o apóstolo Paulo usa a palavra dormir para a morte, como um adormecimento, porque ele afirma pela fé que a morte, que é o último inimigo, o último dos inimigos será destruído. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, o apóstolo Paulo passa a apresentar a razão da sua vida, do seu ministério, da sua dedicação, do seu empenho. De onde vem a força? De onde vem essa? Hoje em dia usam a palavra resiliência, né? Mas de onde vem essa determinação, essa coragem, a ponto de se submeter a afrontas, desprezo, humilhação, rejeição, prisão injusta, espancamento, tortura, e no outro dia levantar e continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus? A certeza de fé, a esperança na vida eterna, na ressurreição dos mortos para a vida eterna, na glória eterna com Deus Pai, nosso Deus, tá? Essa é a razão da nossa fé, essa é a razão da nossa esperança, essa é a razão pela qual o cristão decide submeter-se a Deus em Cristo Jesus, submeter-se à palavra de Deus, aceitar limites, aceitar que há limites em todas as áreas da vida, que não há imunidade, o cristão não tem imunidade nenhuma. O cristão tem responsabilidades e o apóstolo Paulo aceita as responsabilidades que por ele foram atribuídas por Cristo Jesus. E ele, homem de Deus, não tem nenhuma dúvida de que a igreja de Corinto também é capaz de tomar a mesma decisão. Não tem super-homem, não tem homem acima dos homens, não há um homem melhor do que os outros. O apóstolo Paulo, homem, como todos nós, a mesma natureza, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. O que mudou na vida dele? Ele se permitiu viver
de acordo com aquilo que ele acreditou. Essa é a razão da determinação, da força, da coragem que você pode enxergar na vida deste homem, pelo menos em relação a tudo que ele perdeu, a tudo que ele sofreu, a toda a oposição que ele enfrentou nos dias dele. E o apóstolo Paulo está falando que a ressurreição dos mortos existe e que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para estar junto de Deus. Aí não é só a questão do espírito, está falando do corpo físico. O primeiro, as primícias, o primeiro a ressuscitar e participar da companhia celestial, que nós acreditamos que ele está à destra de Deus, nas visões, nas revelações aqui escriturísticas, Cristo é visto à destra de Deus. Há um trono para Cristo. Nós vemos ali no livro de Apocalipse, e a Bíblia declara que tudo foi a ele submetido. Tudo, e o apóstolo Paulo, quando fala tudo, obviamente não inclui Deus. Toda a criação, todo o domínio, todo o poder estão sujeitos e submissos a Cristo Jesus. E todos esses poderes, o último que será destruído é a morte. Ainda que nós tenhamos que passar pela morte, ela será para nós como que um sono, porque certamente ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. E o apóstolo Paulo afirma isso. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, tá bom? Algumas pessoas nas interpretações de profecias do livro de Apocalipse, eles tentam pescar outros personagens escriturísticos como tendo ressuscitado dos mortos, ou alegando que essas pessoas estão à destra do Pai. Agora, depois da ressurreição de Cristo, nós não temos nenhuma dúvida, porque a Bíblia fala que depois que Cristo ressuscitou, muitos santos também ressuscitaram e foram vistos na cidade de Jerusalém, foram vistos por muitos ali, tá? O primeiro a ressuscitar dos mortos, a primícia, é Jesus o Cristo. Não foi Enoque, não foi Elias, tá bom? Não foi Enoque nem Elias. Quando as pessoas querem falar, tudo que a Bíblia fala sobre Enoque, tudo que a Bíblia fala sobre Elias, é que eles morreram. A morte é isso. É o cessar da vida, é o cessar dessa existência. Ah, mas Elias foi. Não, você está falando, o corpo de Elias não foi encontrado. Tal qual o corpo de Moisés também não foi encontrado. E o corpo de Enoque também não foi encontrado. E as pessoas disseram que Deus o levou para si. E Deus o levou para si, o seu espírito. Você está falando do texto bíblico quando o texto descreve a visão que teve Eliseu, tá bom? A visão que teve Eliseu. O único que teve essa visão foi Eliseu. Todos os demais discípulos dos apóstolos, discípulos do profeta Elias, saíram procurando o corpo. Ninguém questionou a visão de Eliseu. Ninguém duvidou que ele tenha sido elevado aos céus. Ele, a sua essência espiritual, o seu espírito, a sua vida foi levada para ele. Ninguém duvidou disso. Eles só entendiam que o corpo, carne e sangue, não herdam o reino de Deus. O corpo estava em algum lugar. Não foi achado, não foi encontrado. Como também não foi o corpo de Moisés. Tá? A primícia da ressurreição dos mortos é Jesus Cristo. Não foi Enoque, não foi Elias, não foi nenhum outro personagem bíblico ou escriturístico. Corpo ressurreto, glorificado nos céus, Cristo Jesus foi o primeiro, foi o primeiro. Isso é muito importante, tá bom? Isso não é irrelevante, não. O cristão não pode diminuir a glória de Cristo. Alguns aí, na preocupação de aplicação de textos e contextos, de interpretação, e vai pegando aí, e vai engolindo tudo que alguém falou, que o outro escreveu ou disse, não prestam atenção no fato de que, com ensinamentos estranhos às Escrituras, estão diminuindo a glória de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo.
na igreja de Corinto, as pessoas que negavam a ressurreição dos mortos. Olha, se você tem como negar a ressurreição dos mortos, é a mesma coisa que é o mesmo que negar a ressurreição de Cristo Jesus. Nós não só confessamos a ressurreição dos mortos, como confessamos que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos primeiro, recebendo o corpo glorificado. E essa é a razão da nossa fé, essa é a razão da nossa esperança, que na ressurreição seremos contemplados e agraciados com a vida eterna em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe.